Olá, vamos continuar discutindo manejo da transparência da água de tanques de aquicultura, parte 3, que é a parte final, tá? Vamos falar agora sobre a transparência máxima aceitável em tanques de aquicultura. A transparência máxima aceitável será aquela na qual a luminosidade, que é o I, na superfície dos sedimentos, corresponda a 5% da luminosidade superficial, que é o I0. Se você tiver essa condição, tá? Você não vai ter problema da germinação de sementes de macrófitas aquáticas no fundo, certo? Nem o aparecimento das algas bentônicas, porque é uma luminosidade baixa que impede que isso aconteça. Só que é uma luminosidade suficientemente alta para não termos a zona afótica, tá? Essa é a transparência máxima aceitável, certo? Então, viveiros com águas de fundo de maior transparência sofrem com infestações de macrófitas aquáticas enraizadas e de algas bentônicas. Assim, um valor de transparência máxima da água deve ser observado pelo produtor para prevenir problemas com vegetais aquáticos indesejáveis, tá? Geralmente, quando se fala em transparência elevada, se pensa na não obtenção, né, dos benefícios do fitoplâncton adequado, o oxigênio fotossintético, o alimento natural, né, de alta qualidade, absorção de amônia e nitrito. Só que um outro benefício de você ter uma transparência correta é você prevenir o aparecimento dessas algas bentônicas e dessas macrófitas enraizadas, certo? Então, sugere-se que a luminosidade aquática na superfície dos sedimentos não ultrapasse 5% da radiação incidente. Se é o caso, a distância de SEC, para que isso seja respeitado, deve ser menor ou igual à profundidade do viveiro dividido por 1,8. Logo, a distância de SEC máxima vai ser igual à profundidade do viveiro dividido por 1,8. Eu já vou demonstrar para vocês esse fator de 1,8. Antes disso, vamos dar uma olhada aqui nessa ilustração, tá? Em que nós temos aquele nosso mesmo viveiro anterior com a coluna d'água de 1,20, certo? Só que nesse caso aqui eu vou dividir 1,20 por 1,8 para descobrir a leitura máxima aceitável de SEC, vai dar 0,0666 ou 0,67, tá? Então essa é a leitura de SEC máxima aceitável para nós não termos problemas com germinação de semente de macrófitas enraizadas, nem desenvolvimento de algas bentônicas no fundo, tá? Nessa coluna d'água de 1,20, se você tiver uma leitura de SEC de 0,67, vai chegar lá no fundo exatamente 5% de luminosidade superficial, né? A luminosidade de fundo vai corresponder a 5% do I0, que é a luminosidade superficial. Então, nós estamos respeitando aí o critério de 5% para evitar os problemas com macrófitas enraizadas e algas bentônicas, e nós temos uma luminosidade que é maior que 1%, portanto, nós não temos zona fótica, tá? 100% da coluna d'água é eufótico, como vocês estão vendo aí, zona eufótica 1,20, 100%. Nesse caso aí, o ponto de compensação, que é o PC, né, que vai ser a distância de SEC. No nosso caso aí, se a gente tiver uma distância de SEC de 0,67 e multiplicarmos por 2,7, tá? O ponto de compensação só começaria na profundidade de 1,81 metros. Como a coluna d'água só tem 1,20, tá? Não haveria zona fótica nenhuma, porque o ponto de compensação estaria abaixo, tá, da profundidade máxima do viveiro, da profundidade total do viveiro. Vamos ver agora a memória de cálculo, tá, que demonstra aquele fator 1,8. Vamos ver aqui. Então, distância de SEC máxima
a gente pega aquela mesma expressão matemática da luminosidade aquática, I igual a I0 multiplicado a I elevado a menos Kz, só que, diferentemente do que a gente fez na DS mínima, que a gente trabalhava com 1%, a gente vai trabalhar aqui com 5%. Então, ali no I, tá? Que vai ser a luminosidade em contato com a superfície do sedimento, vai ser 5%. A gente coloca lá 5%. No I0, 100%, vezes E menos Kz. Passa o 100 para lá dividindo, 5 dividido por 100, 0,05. Log dos dois lados, log natural de 0,05 é menos 3, tá? E do outro lado, passa o menos Kz para frente, log de E é 1, ficou menos 3 igual a menos Kz, multiplica por menos 1 dos dois lados, deu Kz igual a 3. O K é 1,7 dividido pela distância de sec, tá? Então a gente substitui, ficou 1,7 dividido por ds vezes z igual a 3, multiplica o z, ficou 1,7 z sobre ds igual a 3, passa o ds para lá multiplicando, a gente tem 1,7 z igual a 3 ds, o nosso interesse aí é a distância de sec máxima, tá? Que vai ser aquela em que você tem 5%, uma luminosidade de fundo que corresponde a 5% da luminosidade superficial. Passa o 3 para lá, dividindo, tá? Então ficou z vezes 1,7 dividido por 3, ou a operação inversa divisão, a gente inverte, tá? A fração inversa ficou distância de sec máxima, vai ser profundidade dividido por 3 dividido por 1,7, se a gente dividir 3 por 1,7, vai dar 1,76 ou aproximadamente 1,8, certo? Essa é a demonstração daquele fator em que você pega a profundidade do viveiro, divide por 1,8 para chegar à distância máxima aceitável. Vamos dar uma olhada agora nessa nova ilustração que resume as duas situações. A distância de sec mínima e a distância de sec máxima, tá? A distância de sec mínima, profundidade média do viveiro dividido por 2,7, então no nosso caso 1,2 dividido por 2,7 vai dar 0,45, então vejam ali, né? A gente tem um disco de sec mais acima, fazendo a leitura de 0,45 metros. E a distância de sec máxima, profundidade 1,2 dividido por 1,8, que vai dar 0,666, 0,67. Vejam a segunda ilustração do disco de sec com a leitura de 0,67. Então, a faixa de transparência ideal, no caso desse viveiro com uma coluna d'água de 1,2, vai estar entre 0,45 e 0,67 metros. No caso da leitura mínima de sec do 0,45, significa dizer que se você tiver 0,45, vai estar chegando lá na superfície dos sedimentos 1% de luminosidade, 1% da radiação incidente. Significa dizer que ao mesmo tempo você não tem zona afótica, porque não é menor que 1%, e nem você tem a germinação indesejável de sementes de macrófitas enraizadas, nem algas bentônicas, porque não ultrapassou os 5%. Se você, por outro lado, tiver a leitura de 0,67, você vai ter uma luminosidade de fundo que corresponde a 5% da luminosidade superficial. Você também não vai ter zona fótica, afinal de contas, 5 é maior do que 1%, né? Então, como é maior que 1%, você não tem zona fótica e você está no limite para a germinação dessas sementes de macrófitas e das algas bentônicas, que é exatamente os 5%. Então, nessa faixa de transparência entre 0,45 e 0,67 para esse viveiro, tá? Esse tanque com 1,20 de coluna d'água, você vai ter entre 1 e 5% de luminosidade na superfície dos sedimentos, você não vai ter problema nem de zona afótica, desoxigenação de água de fundo, nem vai ter problema de germinação
de sementes de macrófitas aquáticas enraizadas e algas bentônicas, tá? Vamos passar para o próximo ponto, que é o ponto 5. Ele trata do seguinte: passo a passo para manejar a transparência da água. Passo a passo para manejar a transparência da água. Primeiro, o que é que você deve fazer? Medir a transparência da água com o disco de SEC para obter o DS, a distância de SEC. E medir a profundidade da coluna d'água do viveiro, tá? E medir a profundidade da coluna d'água do viveiro. Profundidade média, né? Porque na entrada d'água, geralmente você tem uma profundidade menor, porque existe uma declividade de fundo em direção ao dreno, né? Em relação ao dreno do viveiro ou do tanque. Existe uma declividadezinha leve aí, né? De 1%, 2%. Então, de tal forma que na entrada d'água você tem uma profundidade menor, na saída d'água você tem uma profundidade maior, então você pegaria a profundidade aí no meio, né? No meio entre a entrada, né, e a saída. Você teria uma profundidade média aí, certo? Com essas duas informações você faz o seguinte: segundo passo, você vai calcular. Primeiro, você pega a profundidade média da coluna d'água, divide por 2,7, tá? Para obter a transparência mínima, e depois você pega a profundidade média, divide por 1,8 para obter a transparência máxima. Com esses dois resultados, você tem a recomendação para aquele viveiro específico, tá? De transparência da água. A transparência ideal, a leitura de SEC, vai ser maior ou igual à profundidade média dividido por 2,7 e, ao mesmo tempo, vai ser menor ou igual à profundidade média da coluna d'água dividido por 1,8. Se por acaso, né, com o passar dos dias, né, com o decorrer da semana, você vai fazendo o monitoramento da transparência da água, tá? Se a leitura de SEC para aquele tanque com essa coluna d'água média, se a distância de SEC for menor que a mínima, tá? Deve-se manejar para aumentar a transparência da água. As práticas de manejo para aumentar a transparência estão relacionadas, né, foram citadas no primeiro videocast dessa série. Ao contrário, se você tiver uma distância de SEC maior do que a máxima aceitável, você deve manejar, realizar as práticas convenientes, apropriadas para diminuir a transparência da água, certo? Então, esse é o passo a passo para manejar a transparência da água. Vamos concluir esse assunto, tá? Com as considerações finais. Pessoal, o que é que tem aqui de novo, né, de inovação? O que é que tem aqui de novidade em relação a esse assunto, né? Transparência da água de tanques de aquicultura. A novidade aqui é o seguinte: é uma proposta para se trabalhar de uma forma específica, caso a caso, e não apenas com uma informação genérica. Qual é a informação genérica? É muito comum a seguinte orientação: tanques e viveiros de aquicultura devem ter transparência entre 30 e 50 centímetros. Transparência da água, leitura de SEC, entre 30 e 50 centímetros. Isso é que eu estou chamando aqui de uma recomendação genérica, né? Universal, que valeria para qualquer situação. Só que isso não é verdade. Tá? Se a coluna d'água muda, se a profundidade do viveiro muda, muda também a faixa ideal de transparência. Por exemplo, eu tenho aqui três situações, né? Eu tenho uma coluna d'água de 1 metro, outra de 1,20 m e de outra de 1,50 m, certo? Aí, para cada uma dessas colunas d'água, que poderiam ser, por exemplo, três viveiros diferentes, ou o mesmo viveiro em três situações diferentes, pegou água, coluna d'água aumenta. Perdeu água, coluna d'água diminui, tá? Então, coluna d'água de 1 metro, de 1,20 m e de 1,50 m. Aí eu calculei, né, utilizando aquelas duas expressões matemáticas,
A primeira divide por 2,7 para ter a transparência mínima. A segunda divide a coluna d'água, a profundidade, por 1,8 para ter a transparência máxima e obtive a faixa ideal de transparência, certo? Considerando isso, qual a conclusão que a gente chega? Observando aquela recomendação genérica de 30 e 50, ela só acertaria, digamos, você só teria uma coincidência entre a recomendação genérica e uma recomendação mais específica, tá? Que leva em consideração a característica real daquele tanque, daquele viveiro, só no primeiro caso, com a coluna d'água de 1,20, você acertaria. Por exemplo, se eu tiver a coluna d'água de 1,50, a faixa ideal de transparência, utilizando essa nova metodologia, seria 0,55 a 0,83 centímetros. Tá? Então, se você tiver, por exemplo, uma leitura de SEC para esse viveiro de 1,50 de 0,60 metros, uns 60 centímetros, e estivesse trabalhando com a recomendação geral, que diz 30 a 50 centímetros, você seria levado a concluir que a água está muito transparente. Você faria o quê? Você faria uma fertilização, né? Você tomaria as medidas necessárias para diminuir essa transparência, quando isso é desnecessário. Pela nova recomendação, utilizando esses critérios mais científicos, baseado na luminosidade da água de fundo, só haveria necessidade de manejar a transparência para baixo se você tivesse mais de 0,83 metros de transparência, que não era o seu caso, porque você tinha só 0,60. Então, pessoal, fica aí a proposta para vocês considerarem, tá? No lugar de trabalhar com essa faixa fixa 30 a 60, tem quem trabalhe 30 a 50 centímetros, tem que utilize 20 a 60 centímetros como transparência ideal. No lugar de trabalhar com essa faixa genérica, que valeria para toda a situação, seria uma recomendação universal, eu sugiro uma coisa bem mais apropriada, tá? Mais científica, que é você pega a coluna d'água, divide por 2,7, você tem transparência mínima. Você pega a coluna d'água, divide por 1,8, você tem a transparência máxima. Pronto, você tem a faixa ideal de transparência. Se a coluna d'água ela muda, e ela muda, né, para mais ou para menos, você vai fazendo o novo cálculo, né, você recalcula e você vai tendo um ajuste da faixa de recomendação de transparência em função das alterações da coluna d'água, certo? Então fica aí, né, a proposta dessa nova metodologia para vocês considerarem. Eu acho que ela vai dar um grau de sucesso maior para o produtor. Ele somente vai manejar a transparência da água para mais ou para menos, tá? Ele só vai tomar aquelas medidas necessárias para ajuste da transparência, troca de água superficial, lacrar o tanque, aplicar o algicida, fazer a fertilização, suspender a fertilização, etc., que a gente discutiu lá no primeiro videocast. Ele só vai fazer isso quando realmente houver necessidade. Isso vai poupar trabalho, vai poupar recursos materiais, tá? E o que é mais importante, vai dar uma condição correta, né, para o desenvolvimento dos animais aquáticos, vai lhe dar um meio de cultivo com as condições de criação melhores para você ter bons resultados zootécnicos. Pessoal, era isso. Espero que tenha sido interessante, tá? Esse debate sobre manejo da transparência da água. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos muita saúde e paz. Um abraço, pessoal. Tchau.